Glória a Deus. É muito bom quando a gente vê um jovem, né? Já se entrando nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: jovem, lembrai-vos do Senhor na sua antes que venham os maus dias. Maus dias se falam antes que chega a idade. Então serve Jesus quando está na sua força, né, irmão? Quando chegar o tempo mau, Jesus também não nos ampara. Então é muito bom que a gente vê esse jovem. Quando um jovem entrega a vida a Jesus, ele assume um compromisso com Deus, a gente vê o futuro da igreja. Vê o quê? Que a igreja tem que ter um futuro, e o futuro é os jovens que vão assumir. Então, se não tiver um jovem de Deus, uma criança de Deus, por isso que o inimigo tem investido tanto quanto a criança e jovem, porque destruindo a criança e jovem, destrói o futuro Então já vai um aviso para os pais, irmãos. Se você não criar o seu filho na presença de Deus, você não ensinar os seus filhos que o Senhor Jesus é o caminho, o futuro deles está comprometido. Esse mundo aí, né? Deus abençoe a nossa irmã Isabela e os pais também ficam felizes, né? Em ver um filho na presença de Deus. Irmãos, vamos ficar de pé agora para nós ler a palavra de Deus. Quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor? Nós estivemos ontem no Parque Independência e foi um derramar muito forte de Deus lá. Foi uma bênção. Eu vou mandar alguma coisa que foi filmar. Deus fez algo que eu nem esperava, né, irmão? Mas assim, Deus surpreende. Fez algo que não estava no projeto, mas Deus é assim. Amém? E foi uma bênção muito grande, os irmãos esteve lá com a gente. Então acredita, já agradeço a todos que oraram, né, irmão? Intercederam, porque isso tudo aconteceu porque tem pessoas orando, tem pessoas intercedendo, tem pessoas que estão junto mesmo. Amém? Então que Deus recompense a todos que oraram e que apresentaram a minha vida na mão de Deus. Amém? Irmãos, abre a sua Bíblia agora em Mateus 24, versículo 36. A nós dá uma palavra, né? Uma breve meditação. Espero que você esteja com o coração aberto para compreender, entender o que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Evangelho de Mateus 24. Vamos ler no versículo a partir do 36. Na minha Bíblia aqui está exortação à vigilância. Fala exortação à vigilância. Então Jesus está exortando, o Espírito Santo está exortando. É um momento de vigilância, lembra? Vigilância é ficar em alerta. Então vamos lá. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Fala, glória a Deus. Vamos ler o versículo 39. Fala, não perceberam. Ali não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem crê que Jesus vai voltar? Está voltando. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu queria falar um alerta, né, irmão? Uma palavra de, como diz assim, vigilância para todos aqueles que parece que estão desapercebidos, distraídos
não estão a tempo. Mas Jesus falou para ficar Então Jesus falou que essas pessoas não perceberam. O que é não perceber? Às vezes tem igreja, até mesmo dentro da igreja, há um mover do Espírito, há uma palavra de Deus revelada, um rema, mas tem pessoas que estão na igreja, mas também não percebem. Não tem aquela sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Por isso eu quero hoje pregar sobre a percepção. Fala amém. Jesus traz uma referência, ensinando, exortando, avisando, porque os discípulos, se você ler o capítulo 24, estavam saindo do templo, e viram o templo, as estruturas, bonito, lindo, e mostraram Jesus, a estrutura do templo. Aí Jesus, sempre o mestre está sempre ensinando, falou com ele: está vendo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem Jesus está falando? Vocês estão atenção na coisa errada. Aí quando Jesus falou essa palavra para eles, no mínimo eles ficaram meditando, por que Jesus falou isso? Aí eles perguntam: Senhor, como será a sua vinda e o final do mundo? Então, esse sermão grande, eu tirei só um pedaço dele, tem muita coisa que Jesus revelou por causa dessa pergunta, por causa dessa preocupação, de eles querer saber como eles vão saber, como eles vão discernir que está chegando o dia. Aí Jesus revela a eles muitos sinais, muitas coisas. E essa comparação que Jesus fez aqui me chamou muita atenção esses dias, porque parece que nós estamos vivendo os mesmos tempos que viveram Noé, se nós vermos o contexto que Noé viveu. Noé viveu, se você pegar Apocalipse capítulo 6, ler o capítulo 5, 11, não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas você conhece mais ou menos a história de Noé. Você vê que Deus olha para a terra e decide destruí-la, porque muita gente pensa que Deus é amor e por isso Ele vai suportar o pecado muito tempo. Deus é amor e sempre foi. Mas quando ele viu a maldade estava tão grande, a corrupção estava tão grande, a violência está tão grande, são três coisas que aconteciam de maneira grande na época de Noé. A maldade das pessoas crescia, a violência também crescia, e a corrupção também crescia. Se nós olhar, nós estamos vivendo esse tempo. Maldade, corrupção e violência. Então chegou até um ponto de Deus decidir destruir por causa disso. Então às vezes a pessoa pensa que o Novo Testamento Deus mudou, Deus converteu. Não, Deus é o mesmo. Ou tu acha que Ele vai suportar por muito tempo o pecado? Não. Então Deus decide destruir o mundo que Ele fez, porque Ele pode destruir. Ele é dono, Ele é que criou, então Ele tem o direito de destruir. Você tem alguma coisa, você tem direito de destruir, porque é seu, e ninguém pode falar nada, mas você não pode destruir o que é de outra pessoa. Por isso que a terra é de Deus, e Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele que criou todas as coisas. Então Ele decide destruir. Por quê? Porque o povo não quer saber mais de Deus. O povo quer, cada vez está se afastando, e cada vez que a pessoa se afasta de Deus, pior ela fica, mais pecadora ela se torna. Porque quando você se afasta de Deus, você está se aproximando do pecado. É automático. Quanto mais próximo de Deus, mais santidade. Quanto mais longe, mais pecado. Aí você vê o
o mundo está distante de Deus. E cada vez que vai ficando mais distante, pior vai ficando. Então Jesus disse, é como nos dias de Noé. Então Deus naquela época decide destruir a terra. Mas ele olha, quando ele já tinha decidido que ia destruir, ele olha e vê alguém que estava no meio. Você vê que é possível você estar no meio de tanta coisa errada e não fazer coisa errada? Como que Noé conseguiu isso? Noé era uma pessoa que não conformava com a maneira que ele vivia naquela época. Noé era uma pessoa que mantinha a sua comunhão com Deus. Noé era uma pessoa que buscava Deus. Noé era uma pessoa que preocupava com a sua vida espiritual. Então Deus olha e vê Noé. E a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Como é que ele andava? Pela fé. Ele viu alguém no meio daquela corrupção, no meio daquela maldade, no meio daquela violência, alguém que ainda buscava ele, que ainda tinha um desejo de viver os padrões de Deus. Por isso que Paulo disse, não conformeis com este mundo. Então Noé é a figura da igreja. Não podemos conformar, porque o padrão de Deus é santidade. O padrão de Deus é obediência à sua palavra. E como está o mundo? Então Noé, no meio daquilo tudo, ele se destaca e Deus acha ele. Então quando Deus vê ele, Deus é justo. Deus é o quê? Então ele não pode destruir Noé junto com todo mundo. Ele não pode acabar com Noé, porque Noé está um comportamento diferente. Então ele dá um projeto, ele dá um plano para Noé, para salvar ele. Era o único jeito. Deus revela Noé e dá um plano para ele, para que ele se escape, para que ele tenha o seu escape, para que ele não pereça como todo mundo. Aleluia. Fala assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então Noé não podia perecer, porque Noé creu em Deus. Quando Deus fala para Noé fazer uma arca que ia chover, Noé não duvidou. Por isso que ele está na galeria da fé. Quando Deus falou que ia acabar com o mundo, ele creu. E começou a trabalhar. Começou a fazer algo para se preservar ele e a sua família. Aleluia! Quantas pessoas também sabem que Jesus está voltando, mas não estão se preparando. Deus falou que ia mandar dilúvio, e ele creu, porque até aqueles dias não havia chuva na terra. Então Deus falou, ele creu. E a Bíblia fala que, segundo Pedro, que Noé, fala assim, Noé, apregoeiro da justiça. Noé pregou. Enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava pregando. Gente, converte, volte para Deus. Deus vai destruir esse mundo. E as pessoas falavam que Noé era o quê? Louco. É isso que eles falam. Louco. Ele está doido. Mas enquanto as pessoas zombavam de Noé, enquanto a pessoa não acreditava em Noé, enquanto as pessoas ignoravam Noé, Noé estava trabalhando. Noé estava construindo a sua arca. Noé estava construindo, Noé estava pondo em prática o projeto de Deus. Quem crê que Deus tem um projeto? Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Deus tem um projeto para salvar você e toda a sua família.
porque está escrito: crê no Senhor Jesus e Ele salvará tu e a sua casa. Deus tem um projeto para te entregar. Deus entrega o projeto a Noé, e Noé teve que envolver toda a sua. Agora, tu acha que foi fácil? Não tinha serra elétrica, irmão, não tinha serrote, não tinha trator para carregar estora, nada disso. Tu acha que o trabalho foi fácil? Então as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, mas é o caminho certo. Não é fácil, mas é o melhor caminho. Por quê? Porque era um projeto de Deus. Então não é fácil, irmão, mas vai exigir de você esforço, vai exigir de você dedicação, vai exigir de você obediência. Então Deus dá esse projeto e Noé põe em prática. Noé começa a executar, e Deus está esperando Noé. Deus ordena, fala que vai salvar um par de cada animal, e manda ele. Enquanto é isso, o povo está o quê? Vamos ler aqui? Versículo 38. Passe porquanto, assim como nos dias anteriores o dilúvio, comia e bebia, casavam e davam-se em casamento. O povo está vivendo sua vida cotidiana, normal, comprando, vendendo, tal. Ninguém está preocupado com a sua vida espiritual. O Espírito Santo está te alertando. O Espírito Santo está alertando a igreja. Preocupa e prioriza a sua vida espiritual. Fica preocupado em comprar, em vender, em fazer, e não fazer. E a sua vida espiritual, como ela está? Como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus? Como que está o tempo de oração? Como que está a sua santidade? Como que você tem andado nesse mundo? Você tem andado com Deus? Como Noé andou? Você tem se preocupado com você e com a sua casa? Você tem se preocupado com você e com a sua família? Você sabe que Jesus está voltando. Você sabe que Deus vai julgar esse mundo. O que você está fazendo com respeito a isso? Ou você ouve como aquele povo, como não tivesse ouvido nada. Sai daqui e tchau e benção. O dia que eu der, eu volto. Você está se preocupando realmente com a sua eternidade? Ou você acha que Deus está brincando? Ou você acha que a pregação do Evangelho é brincadeira? Ou você acha que Jesus não vai voltar a qualquer momento? A qualquer hora? Então ele está orientando os seus discípulos a respeito dos sinais. E ele traz uma referência. Saiba que quando essas coisas acontecer, como no dia de Noé, e se você olhar o contexto da vida de Noé, eu já falei, era o quê? Violência. Quanta violência nós estamos vendo hoje? Quantas violências? Quantas coisas que nós, se fosse há 30 anos passado, a gente até ficava escandalizado. Hoje a gente vê que é uma coisa normal. Não dá tempo de você escandalizar. Eu lembro quando eu estava no Rio, que teve uma mulher, ela colocaram o apelido nela até de Fera da Penha. Eu morava na Penha. E ela matou uma criança. Matou uma criança. Aquilo foi conversa para mais de mês. Todo mundo ficou escandalizado, porque aquela mulher matou uma criança. E hoje, ninguém vai escandalizar mais que matam criança todo dia e toda hora. Virou uma coisa normal para o mundo. Violência tem em todo lugar, tem doméstica, tem violência com criança, tem violência em tudo que você olha, a violência. Então a violência está cada vez mais crescendo. E maldade, como as pessoas estão com maldade no coração. Quantas pessoas têm tanta maldade? E corrupção, isso nem fala. Toda a repartição pública está corrompida.
Tu não vê um lugar que não há corrupção. Até a igreja corrompeu-se. Até a instituição evangélica ou religiosa estão sendo corrompidas. Como que Deus está olhando esse mundo como nos dias de Noé? E há um alerta de Deus que algo repentinamente vai acontecer. Levanta sua mão que eu vejo o Espírito Santo aqui. Você pode estar ouvindo isso aí, não está nem aí para isso, mas eu também não estou nem aí para você. Mas se você crê, irmão, Jesus vai te guardar, vai te preservar de tudo que está vindo aí. Deus vai te preservar, porque você está andando nesse mundo, mas não está conformado com esse mundo. Você está buscando a Deus porque você crê que Deus vai tirar a igreja da terra. Não perca essa hora. Fala, eu recebo. Então, irmão, Deus falou. Gente, as pessoas estavam na sua vida normal, comprando, vendendo, a preocupação era essa. Bebia, comia, não é isso? Casavam-se e davam-se em cá. Não estava nem aí para Deus. Não estava nem aí para que Deus falou e que Noé está falando. Até ficava caçoando, zombando. Quanto até crente zomba. Eu falei aqui um testemunho de uma jovem que zombou de mim. Crente. Eu dei o testemunho aqui. Onde ela está hoje? Pode zombar, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isto ele ceifará. Deus não brinca com a sua palavra. Eu falei aqui o testemunho, vou falar de novo para outros que não escutaram. Eu fui exortar uma jovem, falando para ela, por ela estava andando muito tarde nas ruas, e um crente não anda de madrugada na rua, o crente tem hora. E ela deu um sorriso para mim e disse assim: pastor, à noite uma criança, já passou por 3, já está com 3 filhos, à noite foi uma criança mesmo, perdeu a bênção e desviou, e hoje está onde? Não se pode brincar com as coisas sérias. Satanás não está brincando de ser o diabo, não. Ele tem com a missão. Jesus disse para matar, roubar e mas Jesus veio para dar vida, irmão. Jesus veio para dar vida. Vou falar de novo, Jesus veio para te dar vida. O que mais o ser humano precisa de vida, mais é a vida. Aleluia! E Jesus não veio somente para isso, ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Olha como é que a gente tem que valorizar o que Jesus fala. Ele está alertando os seus discípulos a respeito da vinda dele. Parece até que os discípulos na época achou que até naquela geração. A gente está falando de tempo futuro. Porque os crentes viviam como se Jesus voltasse amanhã. É assim que nós devemos viver. Como que Jesus voltasse a qualquer momento. Isso vai manter a gente sempre em alerta. A qualquer momento. Eles viviam desse jeito. Jesus pode vir amanhã, não veio hoje, pode vir amanhã. Eles viviam dessa maneira. E a igreja tem que viver dessa maneira. A qualquer hora Jesus pode voltar. Ficar em alerta, ficar apercebido. A qualquer hora a trombeta vai soar. Aleluia! E a igreja será arrebatada da terra. Oh, aleluia! Essa é a maior esperança da igreja. Essa é a viva esperança. Nós rever nossos irmãos que já estão lá. Nós não vivemos pelas coisas daqui mais. Nós temos que abandonar as coisas daqui. Vivemos aqui, mas não somos daqui. O nosso padrão não é mais esse mundo. Nós já temos outro padrão, e o nosso padrão é Deus, é
Jesus é o nosso exemplo, andar em santidade, em temor, no tempo que te resta na terra. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. E eu pergunto a todos que estão aqui e a todos que estão me ouvindo pela internet, como está a sua vida espiritual? Se Jesus voltar hoje, se nesse exato momento que eu estou falando a trombeta tocar, se nesse exato momento ou nessa meia-noite Jesus decide vir, como você vai estar? Como a sua vida com Deus está? Como você está levando a sério ou não o que Deus falou com você? Vai depender de cada um. Então Jesus falou como que estavam vivendo aquelas pessoas. E por elas estão vivendo assim, fala assim, por elas estão vivendo assim, sem preocupar com a vida espiritual, eles não perceberam o que estava acontecendo. Noé está construindo a arca. Noé acabou de construir a arca. Deus fechou a arca e eles não percebem o que está acontecendo. Irmão, se você olhar o mundo, você percebe o que está acontecendo? Hein? Você percebe como as pessoas estão mais agressivas com Deus? É só você ver o carnaval, como é que foi esse ano. Eles pensam que Deus está brincando. Eles pensam que podem brincar com Deus. O juízo de Deus já está acontecendo, gente. Pessoas estão sendo dizimadas. A medicina nunca vai falar, mas já estão sem controle. Até crente mesmo já estão pegando. Nós estamos orando para Deus proteger a igreja do que vem pela aí. Porque eu acredito que vem coisas piores. Eu estou com a Bíblia. Eu não estou com a esperança falsa. A minha esperança é a volta de Jesus e acabou. Não tenho esperança de um mundo melhor. Eu tenho esperança de um novo mundo que Deus vai fazer. E você percebe o que está acontecendo? A chuva já começou a cair. Através das doenças. Está aí coronavírus, está aí dengue, que nunca matou, já está matando um montão. Criança, está matando. Crianças, eles não estão divulgando, mas eu vi uma notícia que 300% da população já morreram. E cadê a igreja? Em casa dormindo. E da igreja não está orando para Deus guardar eles e a sua casa. Eles não estão preocupando. Eu oro todo dia para esse dengue não me pegar. Eu oro todo dia para ele não entrar lá em casa. Oro o Salmo 91, peço a proteção divina, porque eu sei que Deus pode me guardar. Só Ele. Você vê que tem crentes morrendo, não é só ímpio não. Mas como está a vida com Deus? Como estão levando? Estão levando a sério? Não está percebendo o que está acontecendo na política? Não está percebendo o que aconteceu na política, o que está acontecendo? Ou você acha que tudo isso é normal? Ou tu acha que tudo isso não é cumprimento da palavra de Deus? Jesus falou que eles não perceberam, e tem muita gente que não está percebendo. Se você estivesse percebendo, você estava buscando a Deus mais. Você estava aumentando de densidade. Você estava mais obediente. Você estava mais humilde. Você estava mais aceitando a voz de Deus. Você estava priorizando a Deus. Você estava obedecendo o que Jesus falou. Tem gente, irmão, que a gente tem que ficar atrás. Eu vou falar porque eu sou pastor da igreja. Tem gente que a gente tem que ficar telefonando, irmão, toma Santa Ceia. Ele que tinha que estar procurando isso. Eu não estou falando daqueles que estão doentes, que está doente. Mas estou falando daqueles que não estão doentes, não vieram e nem procura. Que
que é a Santa Ceia para ele? É como nada. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus, é como se fosse só uma coisa que, se der, nós vai. Irmão, é de escandalizar. É de quê? Escandalizar. É de ficar preocupado. É de ficar sem dormir. É de ficar pensando o que faz para despertar essa gente. O que faz para despertar esse povo? Nós temos que ganhar alma. Mas se nós não tiver firme com Jesus, como é que a gente vai ganhar? Como é que as pessoas vão ver? Como é que as pessoas vão perceber? Se nem nós estamos percebendo. Estão preocupados com a nossa vontade, com as nossas necessidades. Não estamos priorizando a Deus, a palavra dEle. E Deus chama a igreja à vigilância. Deus chama a igreja alerta. Deus chama a igreja desperta, meu povo. Ou você não está percebendo que a chuva já começou a cair e não há mais lugar para fugir, não há lugar para correr. Você corre para o médico, pior. Estava vendo o testemunho da Rosa. O filho dele recebeu um medicamento. Se ele tomasse, ele morria. Se ele tomasse, ele piorava. A medicina está. Graças a Deus que tu vê a mão de Deus que usou uma pessoa para alertar. Não tome isso não. Está vendo como é que está? Como tu confiará no médico? Por isso que eu falo, irmão, não é que você não deve ir no médico não, mas ora antes de ir. Ora para que Deus prepare o caminho. A sua confiança tem que estar em Deus. Tudo que for fazer, entrega e consagra a Deus. Não nas pessoas, senão você dança. Então você tem que ver que a maldade está aí, irmão. E está invadindo até igrejas. Está invadindo até no meio dos crentes. Crente com coração mau. Irmão, Jesus está voltando. Fala aleluia. Fala assim, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Então, irmão, eles estavam distraídos. O que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que não percebe o que está acontecendo à sua volta. Está distraído. Né? Estão distraídos, não estão ligados, está distraído. E de repente, a chuva começou. E eles continuam distraídos. De repente, a coisa vai apertando. Vai o quê? E eles continuam distraídos. De repente, acaba as saídas. A Bíblia diz que eles começaram a correr, foram para o monte, mas a água só foi subindo. Aí eles lembraram de Noé. Assim, mas agora é tarde. Porque quem fechou a porta não foi Noé. Quem fechou a porta foi Deus. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então a porta da graça a qualquer hora fecha. Não pensa que ela vai ficar aberta por muito tempo, não. Agora você vem como você está e você recebe a graça. Mas daqui a pouco ela fecha. Aí não adianta igual o vigilouca bater do lado de fora. Não tem como entrar mais. Então entre enquanto é tempo, irmão. Entra na presença de Deus, busca a Deus, busca a comunhão com Deus. Leva a sua vida espiritual a sério. Não é a coisa mais séria do que a vida. Não existe mais nada mais sério do que a sua vida espiritual. Os seus projetos, os seus sonhos, nada vale mais do que a sua vida com Deus. Nada vale mais do que a sua comunhão com Deus. Não perca a comunhão com Deus por causa de coisas que você deseja. Valorize a sua comunhão com Deus. E o resto Deus acrescenta. Ele já falou que acrescenta. Mas busque a sua vida com Deus para que você fique alerta. Seja cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Você busca o Espírito Santo? Você pede o Espírito Santo?
Santo. Você ora a Deus pedindo o Espírito Santo. Pede tanta coisa. Acho que quem vai arrebatar a igreja, tu acha que é quem? Hein? O Espírito Santo sai da terra e leva a igreja junto. Tu lembra lá na época de Noé, Deus tirou o seu espírito da terra. Deus vai tirar de novo, como nos dias de Noé. Mas só que quando Deus tirar agora, Deus vai levar a igreja junto. Por quê? Para escapar do que vem pela aí. Se você acha que a coisa está ruim, imagine depois que a igreja ir embora. Irmão, você vai nas praias, você vê a mar está pregando. Você vê que a chuva está pregando. Você vê que o calor intenso já está mandando uma mensagem. Tudo está indicando que Jesus está vindo. A Bíblia diz que o sol aquecerá 7 vezes. Vocês vendo que cada ano ele vai. Agora que estão descobrindo uma coisa que a Bíblia já falou há muito tempo. Aí você acha que esse calor está ruim? Espera o que vem pela aí. A Bíblia diz que a lua terá o mesmo calor do sol. Ou você acha que é brincadeira? Então não vai ter paz nem de dia e nem de noite. Mas para a sua igreja, o que Deus fala? O sol não te amolestará de dia e nem a lua à noite. Quem está debaixo da proteção divina. Para o meu povo tem proteção. Você viu que o povo no Egito, Deus mandou a praga para o Egito, mas na casa do crente tinha? Não. Deus pode nos guardar, irmão. Creia que Deus pode te guardar. Pode te guardar desse coronavírus, pode te guardar dessa dengue, pode te guardar disso tudo. Ele pode guardar, pode ou não pode? Então vamos voltar à fé original. Um Deus que pode nos proteger. Um Deus que pode, quem pode te guardar disso? Você está sentado em casa, de repente vê um mosquito e tom, acabou. E aí? Como que vai te guardar? Hein? Tem jeito? Não. Às vezes você pode até pegar, mas Deus vai te guardar do pior. Deus sempre está no controle de tudo. Amém? Vamos aplaudir Ele nesta noite. Para nós terminar, irmão. Aí Noé acabou. Aí Deus falou para Noé: Noé, entra com a sua família para a arca. E o resto vai perecer. E Pedro falou uma coisa, fala assim, Pedro disse que a arca é o símbolo do batismo. A arca é o símbolo do quê? Então, através do batismo, você entra aonde? Na arca. Jesus que veio, tudo é figura de Cristo. Então, Noé, para ser preservado, ele precisava o quê? Entrar na arca. Então, você, para preservar, você tem que entrar aonde? Através do batismo e continuar lá dentro. Fala glória a Deus. E quem não estiver dentro da arca, o que vai acontecer? Perecer. Feliz é aqueles que estavam dentro da arca. Às vezes você pensa que a igreja está ruim, né? Feliz é você que está aqui dentro. Tu acha que foi fácil dentro da arca, aqueles animais tudo lá? Imagina. Os estrumes, a caatinga. Quanto tempo Noé ficou lá dentro? Mas era o melhor lugar. E lá fora estava podridão, corpos, tudo boiando, todo mundo morto. Mas Noé estava preservado, Noé estava guardado, porque nós vimos outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Vamos aplaudir a Ele. Oh, maravilha! Glória a Deus. Então eu chamo a atenção de todos nesta noite. Faz uma análise. Hoje é de Santa Ceia. E a Santa Ceia nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faz um exame. Faz um exame da sua vida espiritual. Vê como você está. Vê se há uma garantia de que Jesus voltar, você vai. Vê se há uma testificação, uma convicção de você disso. Se não há, ainda está tempo. Que o Espírito Santo está aqui.
É só pedir perdão. É só falar com Ele. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. Você ainda tem um advogado bom, mas só que esse tempo também passa. Então não brinque, irmão. Leva a sério o que estou falando. A coisa não está séria aí fora, não. A coisa está preocupante aí fora. A apostasia está muito grande. Estava numa igreja lá, estava vendo o sofrimento dos pastores lá. Falei, meu Deus, mandei até uma mensagem, me posicionei em ajudar em oração. Porque eu estou vendo que a batalha não está fácil. Para quem quer levar a coisa a séria. Agora, para quem quer levar de qualquer jeito, para ele parece até que está bom, mas não está. Ele está sendo enganado e não sabe. Mas para quem está também lutando, irmão, não está fácil. Mas é o melhor caminho. Jesus falou que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Então não é coisa fácil. Mas Deus está com você. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai construir essa arca com você. O Espírito Santo vai te orientar, vai te dar todas as medidas, vai te orientar no que você deve fazer, como você deve fazer, de maneira que você deve fazer. Ele vai te conduzir na visão de Deus, para que você esteja preparado para esta hora. Quem acredita nisso, diga eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Fica sobre os seus pés nesta noite. Agora é a hora de você refletir. Se você se examinar, como está a sua vida espiritual, irmão? Como está a sua comunhão com os irmãos? Você acha que está na luz ou na treva? A Bíblia diz que quem não tem comunhão com o irmão anda na treva e não sabe para onde está. Como está a sua comunhão? Como está a sua casa? Como está a sua família? Há uma preocupação sua com respeito a isso? Você tem orado, pagado um preço para isso? Como que está você na sua relação com Deus? Como está o seu compromisso com Deus? É uma noite de nós refletir. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Mas quem não tem Jesus, ele pensa que tem alguma coisa, mas ele não tem nada. Jesus é tudo. O Espírito Santo é tudo que nós temos. Não podemos perder o Espírito Santo. Não podemos deixar que ele vá embora. Ele é tudo que nós temos. Ele é que nos ajuda nessa jornada. Ele é que convence a gente. Filho, está errado, não faz isso. Ele é que fala com você. Ele que indica o seu caminho certo. Então, busca essa comunhão com Ele. Não entra no ritmo do mundo, que o mundo está indo para um lugar, mas a igreja está indo para o outro. A igreja anda na contramão do mundo. A cultura de Deus é a contracultura, a cultura do mundo. O padrão de Deus é totalmente diferente. Por isso não devemos conformar com esse mundo, porque nós temos padrão e o padrão é Cristo. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, de tudo que eu falei, Senhor, só o seu Espírito, Senhor, só o teu Espírito Santo possa convencer a tua igreja, possa me convencer. Meu Deus, convence de tudo aquilo que precisa ser consertado, de tudo aquilo que precisa ser reparado, de tudo aquilo que precisa uma atenção maior. Meu Deus, não deixe os teus filhos desfalecerem na fé. Ah, Senhor, breve o Senhor está voltando. Que o Senhor desperta a sua igreja e a todos aqueles que estão me ouvindo pela internet, que estão em sua casa e que poderiam estar aqui, mas não estão. Desperta a sua igreja, Pai, para a vida espiritual, para que saia do comodismo, para que saia do conforto, para que entre na presença do Senhor, ainda enquanto há tempo, Senhor. Meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o seu povo, Pai. Leva, Espírito Santo, a convicção,
da mudança que precisa ter. Se tem alguém aqui, Espírito Santo, que precisa renovar a sua aliança contigo, fala com eles agora. Renova essa aliança, renova o compromisso com o Senhor, renova agora seu compromisso com Deus. Ainda há tempo, a porta não está fechada, mas uma hora ela fecha, irmão. E o Espírito Santo está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz: a noiva vem. Ah, desperta, irmão, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se tem alguém que quer renovar, se tem alguém que quer renovar sua aliança, não precisa vir aqui à frente, mas levanta sua mão onde você estiver. Você que vai renovar a sua aliança com Jesus, você que vai renovar o seu compromisso com Deus, levanta bem alto, não fique com vergonha. Envergonhados serão aqueles naquele dia que perderam a sua oportunidade, que estão pensando em voltar para trás, não sabendo do perigo e do risco que estão correndo, mas que você possa ser renovado. Pai, renova a aliança do teu servo. Senhor, dá força para ele vencer as suas fraquezas. A sua palavra diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Senhor, o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso eu intercedo nesta hora, e sei que o Espírito Santo também agora está intercedendo para que essa aliança seja firmada, para que essa aliança seja renovada, para que esse compromisso seja renovado, para que eles sejam preservados, Senhor, das aflições que advêm nesse mundo. Que o Senhor venha preservar o seu filho, que o Senhor venha preservar a sua filha, que o Senhor venha preservar a sua casa, a sua família, seja guardada e protegido pelo Senhor. Senhor, confirma a tua palavra, confirma este compromisso, confirma esta aliança e renova nessa santa ceia a vida espiritual do seu filho nesta noite. Levanta alto a sua mão e diga: eu recebo. Fala comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu renovo a minha aliança, eu renovo o meu compromisso de priorizar a minha vida espiritual, de se importar com a minha vida espiritual, de dedicar minha vida em obedecer a sua palavra, Senhor. Pai, me ajuda, Pai, a eu fazer esse compromisso, porque sem Ti eu nada posso fazer. Então me ajuda, Pai, conceda poder pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.